Agora deixa eu trazer aqui para o meu tamanho. Os meninos aqui são altos. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco. Eu vou pegar até o ganchinho aqui do Papa, né? Porque com certeza ele já voltou para a casa espiritual, já deixou inclusive a sua vestimenta, que é aquilo que nós chamamos de corpo físico. E hoje, como nós vamos falar um pouco sobre isso, a importância de estarmos cuidando dos dois, porque os dois são muito importantes, e está dentro do capítulo aonde a equipe espiritual nos chama a seres perfeitos. Seres perfeitos. Como perfeito é o nosso Pai. Aí você pode estar pensando, poxa vida, então se eu aqui na Terra conseguisse estar, nesse estágio de chegar a ser perfeito, eu poderia ser Deus, né? Mas é uma perfeição relativa. Nós estamos aqui numa conquista. E essa conquista é o que estamos agora, nesse instante, no propósito de adquiri-la. Então estamos nessa encarnação com esse propósito. E hoje nós vamos falar sobre cuidar do corpo e da alma. E que a enfermidade, ela é uma reflexão, inclusive da nossa alma. É necessário nós compreendermos tudo isso para sabermos zelar, cuidar. Porque muitas vezes a gente levanta, sabemos as obrigações que a gente tem do cotidiano. Preciso tomar meu café da manhã, ótimo. Preciso almoçar, faz parte. Isso já está no nosso relógio biológico, não está? Preciso. Você não precisa nem se preocupar, porque o seu estômago vai cobrar isso de você. Olha como Deus é perfeito. Ele já nos dá uma obra que você não precisa, se você não quiser pensar, seu estômago vai falar. Começa roncando. É como se fosse realmente uma máquina. E essa máquina fala. Ela transmite tudo que necessitamos. Olha que bênção. Então, já começamos a entender que lá no capítulo 17, mas no item 11, você pegando lá, você vai ver que tem um trecho enorme falando de nós cuidarmos do corpo e da alma. Mas vamos ver a necessidade de um e de outro. Para começar, o nosso corpo, ele é o templo da alma. Ele é o templo. Sem ele, a gente não estaríamos aqui nos vendo. E todos nós somos espíritos. Toda a essência aqui é espiritual. Quem pensa, quem age, quem coloca em ação, tudo é a sua mente, é o seu eu, a sua alma. Dê o nome que você quiser, o seu espírito. Para nós aqui encarnados, Kardec falou, chame de alma para diferenciar dos espíritos, porque muitas vezes quando a gente se refere a espírito, a gente já imagina logo desencarnado, né? Então, Kardec foi tão sábio que trouxe para nós até esse diferencial. Dê o nome de alma para quando estamos encarnados, mas espíritos é a mesma coisa. Então aqui nós estamos nos vendo. Por quê? Porque temos um templo. Aqui nós estamos com um corpo físico. Ora, esse corpo físico, que é o templo da minha alma, para estarmos aqui encarnados, nos vendo, graças a Deus, até a hora que voltar para casa, né? Então, por enquanto, estamos aqui com o corpo físico que a gente está se enxergando. Ora, eu posso estar aqui com o corpo físico de uma mulher, ora eu posso estar num corpo físico masculino. Ora, posso ser mais alta, mais gorda, não importa. A forma com que esse corpo físico vai abrigar essa alma também está no propósito divino. Isso é um tema para a gente começar também a refletir. Porque aqui na Terra a gente também temos a discriminação pela falta também do entendimento e da compreensão. Então o corpo físico, ele precisa do quê? Ele precisa do básico para viver. Só que quando a gente chega aqui no planeta Terra, a gente enxerga o planeta Terra como sendo a nossa única morada e que morreu, acabou.
Então eu sou um corpo. Muitas vezes eu nem paro para pensar que quem conduz e que tem necessidades, de fato, é quem está aqui abrigando esse corpo físico. Só que, de certa forma, quando eu chego aqui, eu, por falta de entendimento, e é esse o papel da doutrina espírita aqui na Terra, é fazer com que a gente comece a se olhar também no outro plano, e não mais do corpo somente físico. Porque eles têm as necessidades, mas a gente não pode se embolar com o que o mundo da matéria nos oferece somente. Senão a gente se perde, adoecemos, vamos embora daqui até mais rápido por conta disso, pela falta da compreensão e entendimento, que é essa a necessidade da alma, o que de fato viemos fazer aqui. Então, quando estamos aqui, a gente se enxerga somente pelas necessidades da matéria. Então, aí começam as aflições da vida, a agonia, as doenças, justamente por conta disso. Porque a gente começa assim, não estou satisfeito já, porque eu estou gorda, porque eu estou magra demais. Ah, porque eu tenho o cabelo dessa cor. Ah, não gostei disso, porque eu fiquei velho. Ah, porque me faltou isso. Sempre nós vamos estar em função do mundo da matéria, e é isso o causador dessas aflições e das enfermidades. Quando a gente começa a compreender que nós somos dois em um, e os dois são tão importantes, a ponto de um ter que cuidar do outro, aí vamos compreender que viemos para a Terra com um propósito. Por isso, Jesus tão sabiamente deixa para nós essa lição para que sejamos perfeitos. Busquemos essa perfeição. Mas essa perfeição não vai se dar com uma única encarnação. Não tem condição de eu vir para cá e eu já me melhorar. Tem pessoas que passam aqui pela Terra, numa encarnação, que mal quer escutar, inclusive, o nome de Deus, ou não. Não tem? Aqueles que dizem, eu sou cético. Não quero saber. Ele não é perfeito. O pai não é bom. Ele não é justo. Ele começa ali várias, eu diria, investidas, inclusive contra o próprio Criador, para não aceitação. Então, por que essa criatura, numa encarnação, se melhoraria? Como se daria isso, essa perfeição? Não teria como. Então, nós viemos para cá abrigar um corpo físico em cada estágio nosso, em cada ida e vinda. Em cada situação que eu for, eu vou ter que voltar para dar sequência nesse melhoramento. E esse melhoramento é o que a alma precisa. É esse o objetivo de estarmos aqui encarnados. Ela precisa agora adquirir. É como se ela tivesse que conquistar. A melhoria está nessa reforma interior da criatura. Na mudança moral que ela vai ter que adquirir. Em virtudes que ela vai ter que conquistar. A vida dela, inclusive, vai ter uma grande melhora, inclusive no próprio planeta, de provas e expiações, de dificuldades, de acordo com o que ela for angariando, que é esse o propósito. De fazer essa mudança interior, adquirir através de conhecimentos. E é isso que nós viemos fazer aqui. O propósito de estarmos encarnados não tem outro objetivo que não seja a nossa mudança interior. Porque nós vamos atingindo, através das leis de Deus, como foi falado aqui agora, atingir a lei maior, que é a lei do amor. Mas não da forma que entendemos o que é o amor. O amor ainda que destrói, o amor ainda que mata. Que em nome desse amor, eu tiro a vida do outro, porque ele se afastou de mim. Então eu estou mais vivendo a essência do egoísmo ainda, daquilo que nós temos ainda de primitivos ainda dentro de nós, que são inferioridades. Nós não somos perfeitos ainda, estamos na caminhada, na conquista, e por estar nessa caminhada,
É como se eu fosse aquele livro que vai ter que ser preenchido, página por página, adquirindo, angariando mudanças que vai ser o meu diferencial de um e de outro, que a gente chama de personalidade. A persona da criatura é o que ela me mostra. E essa personalidade, a gente vai ver que mesmo dentro da sociedade pequena, que é a nossa família, a gente vê diferenciais. Você vai ver isso dentro da sua casa, onde você tem um pai, uma mãe, irmãos, e que são totalmente diferentes um do outro. Mesmo com toda a educação dada igualmente, com a mesma alimentação, com o mesmo estudo, a mesma oportunidade, morando embaixo do mesmo teto, você vai observando que somos diferentes. A gente até brinca, olhe para a sua mão. Seus dedos da mão falam. Veja que eles não são iguais. Não são. A sociedade, mesmo pequena, aquela que a gente chama de família, não são iguais. Mas por que isso, Senhor? Porque, de fato, o Pai Criador nos dá essa liberdade dessa conquista a cada momento que eu venho para cá. Por isso, ainda encontramos no meio da sociedade toda, um diferencial que às vezes nos choca. Fala, nossa, fulano tem um gênio racível. Fulano vive doente. Aí ele vem mostrar para nós a espiritualidade. Que a alma nossa é como se ela falasse do meu inconsciente, aquilo que está dentro, para o inconsciente. O corpo é tão maravilhoso que ele, como é o abrigo, é ele que vai retratar, mostrar se eu estou bem ou não estou bem. Até a enfermidade, ela está falando com você. Por incrível que pareça. E quando eu estou falando da enfermidade, não é aquela só enfermidade física que a gente olha e fala, nossa, eu estou aqui com um abscesso, eu estou com... Não. Eu estou com o joelho. Não. É uma enfermidade que ela pode estar na alma, dando para nós, assim, resultados que a gente não gostaria. Trazendo à tona, né, hoje está tão em moda aí a ansiedade, uma aceleração, parece que a gente está num desespero. Você está hoje, você já está no dia de amanhã. É como se você tivesse com um carro acelerado, pisando no acelerador e gastando toda a energia que você tem, quando a busca de tudo isso, dessa conquista, é encontrar realmente o ponto do equilíbrio. Então, quando eu entender que eu vou ter que equilibrar o meu eu, que eu chamo de espírito, o ser pensante, e o meu corpo físico, logo eu terei saúde. Tem um ditado que diz assim, foi um pensador, Juvenal trouxe para nós, né? Um poeta romano disse, mente sã, corpo sã. Por que ele falava sobre isso? Um pensador. Porque, de fato, quem controla o meu eu externo é quem está aqui dentro. Igualmente um carro. Eu dou muito esse exemplo do carro, que fica mais fácil. É como o carro que você vê ele andando e logo você atribui a um motorista que está lá dentro. Se aquele carro está acelerado, a ponto de bater em alguém, logo você fala, nossa, o cara aí não está bem. Você não vai falar que é o carro que está desgovernado. Você vai falar, esse motorista aí tá bom. Não está bom? Deixa eu sair fora. Não é assim? Porque você já entendeu que naquele carro tem alguém desequilibrado. E a gente vê isso do mundo todo, não vê? A criatura desatenta, não vê? Vê. Então, quem está no comando é o seu espírito, a sua alma. E é ela que tem que ser alimentada. É ela que tem que vir aqui na casa
para curar, muitas vezes, aquilo que a gente chama de enfermidade, mas que, no fundo, eu vou primeiro curar de dentro para fora. Porque se não curar de dentro para atingir fora, é a mesma coisa da criança que a mãe dá o banho, e ela vai lá se suja novamente, vai lá dá o banho. E a vida inteira essa mãe vai estar reclamando, ai meu Deus, não aguento mais, acabei de dar banho nessa criança. Isso chama-se infantilidade. Espiritualmente, nós estamos nessa etapa aí, caminhando. Então a gente tem que medir qual é o meu grau de compreensão sobre isso, para que eu possa começar a ter o controle. Não é que você obrigatoriamente tem que ser perfeito. Não, a gente guarda dentro de nós aquilo que a gente chama, a psicologia ia falar que é uma caixinha de Pandora. Você já viu uma caixinha de Pandora? A psicologia usa muito essa frase. Que de vez em quando a gente põe o bichinho para fora. Entendeu? E quando a gente coloca esses bichinhos, supostamente que está dentro de nós, é porque a gente tem isso armazenado ainda conosco. O grau de inferioridade. Por isso que a gente está aqui na Terra. Ou você acha que nós estamos na Terra porque somos perfeitos? Não. Nós estamos num planeta de provas e muita expiação. Muitos chegam aqui até, supostamente, até com a proibição. Eles chegam, a alma já é limitada quando chega. Você já viu isso? Muitas pessoas, bebê, não precisa ser adulto, já bebezinho, muitas vezes já vem com um processo que tem que fazer até cirurgia de coração, às vezes não sai nem do hospital, já tem que fazer, que é uma criança que os pais já têm como visão, sabendo a limitação dela, para que cuide, é para que tenha mais pessoas além dele, porque ele vai se tornar um adulto, além dele, alguém que possa contribuir para estar ajudando, porque Deus é bom, justo e misericordioso. Sabe que nós precisamos dessas ajudas, seja do pai, da mãe, da espiritualidade, seja do que for, seja do santo que você acredita, do nosso mestre Jesus, dos médicos da espiritualidade, doutor Bezerra e tantos outros. E é isso que a gente quer, que cada um de nós reflita. Porque como estamos todos nós juntos nessa caminhada, às vezes nos empolgamos. Os jovens, muitas vezes, falam assim, puxa vida, vou para uma balada, porque eu sou um carro, né, que saiu da fábrica agora, novinho. Não é assim? O carro quando sai de lá, dá até para dar uma abusada nele, o carro está em pezinho, tudo bonitinho, porque o carro também fica velho, não fica? E nós também. E aí, quando os jovens estão aí, no auge da juventude, que todos nós já passamos por isso, o que a gente faz? Vamos se preocupar que eu tenho que cuidar do corpo? Ah, não, isso é para quando eu estiver velhinho. E aí, aproveite e abusa, enquanto somos jovens. Então vamos para uma balada. Vou passar a noite inteira na balada. Mas para eu passar a noite inteira numa balada, eu vou ficar sem dormir a noite inteira. E ainda por acréscimo, eu ainda vou colocar mais alguma coisa para dentro, que é para ajudar eu ficar bem equilibradinho. A indústria, não só brasileira, mas mundial, que precisa também e estuda cientificamente e precisa ganhar dinheiro, logo descobre que para nós suprirmos a noite de sono, eles vão fazer energéticos. Vamos fazer energético, é bom. Cafeína pura. E o jovem vai tomar uns energéticos, que é para ajudar. E com certeza, sem contar com outras, né? Eu estou falando do energético que é o mais leve. E aí a gente sabe que o jovem se empolga.
E ele passa a noitada. No dia seguinte, cadê a força? Ele não tem, porque ele vai ter que repor, é da lei. Isso é criação divina, que deu para nós um relógio biológico. Noite eu durmo, durante o dia trabalho. Atividade de dia, à noite eu trabalho. Ou se eu inverter, trabalho à noite, durante o dia descanso. O corpo precisa disso. É necessário. O corpo físico precisa disso. Tanto é que a sua alma não dorme. Você dorme, você sonha. Você anda, seu espírito sai, vai passear, vai conquistar o que você gostaria. Algo que muitas vezes lhe custaria caro, uma viagem aqui, que você não tem condição. Mas você tem tanta vontade, tanto desejo, que a sua alma aqui armazena as suas necessidades. À noite seu corpo precisa descansar, logo você dorme. Sua alma vai lá fazer através do recreio, fazer esse favor de levar você num show que você não podia pagar, de fazer você fazer uma viagem, e aí você volta todo feliz. Graças a Deus que a gente tem tudo isso. Então você sonha, idealiza, faz parte da alma. Isso tudo é conquista. Tudo isso é conquista. E nós conquistamos isso acordados. Não é assim? Viajando, idealizamos. Dizem até que muitas vezes a imaginação ela está acima do conhecimento. Porque a imaginação é da alma. Então eu imagino eu indo para tal lugar, mesmo acordado. Isso é a sua alma, seu espírito que está trabalhando. Não para um minuto, porque ele tem esse papel de trabalhar, de estudar, de conquistar. Você pode fazer isso acordado, posso fazer dormindo, posso fazer o bem para alguém dormindo, corpo físico descansando. Mas para isso eu preciso do quê? Do conhecimento, da preparação, da oração, para estarmos bem acompanhados. Da mesma forma que eu vigiaria acordado. Aqui nós estamos aqui analisando, vigiando nossa alma, analisando as necessidades. Aquilo que é sólido, aqui estamos fazendo isso agora. Então, da mesma forma, se eu vou descansar o meu corpo físico, também me preparo, também quero estar bem acompanhado, quero estar, com certeza, dando continuidade ao que de fato eu vim fazer. Mas, muitas vezes, nos perdemos pela ilusão da vida. E no caminho da internet, ainda mais. Aberto a entrarmos, a usarmos de forma que muitas vezes nem nós mesmos sabemos o quanto está nos prejudicando. Muitas vezes, aquilo que eu tinha que aprender, que vir aqui na Terra, conquistar na realidade, porque isso eu vou levar. O que você conquistar aqui de bagagem, você vai levar. Então, muitas vezes, você veio para cá para conquistar ideais do que eu posso fazer para melhorar minha vida, minha família. Poxa vida, eu estou querendo trocar de emprego. Eu tenho que pensar, de certa forma, o que é bom para mim. Olha, eu vou fazer aquele curso. Eu vou me empenhar. Eu vou buscar essa ajuda. Eu vou lá na casa espírita, porque aquilo, de certa forma, aquele encontrozinho me traz informações que me faz pensar. Aí eu chego em casa, logo eu tenho um mundo aberto nas minhas mãos, que é o mundo da internet. O mundo que é de ilusão. Ali ninguém tem dor, ali a gente está num campo que ninguém conhece o outro. Então eu quero ter o que o outro tem, eu quero viver a vida do outro. Por que o outro é feliz e eu não sou? E eu começo a remoer novamente dentro de mim aquilo que de certa forma não vai me trazer benefícios. Porque a minha vida é a minha vida. A minha individualidade é tão individual que mesmo que eu tiver um esposo
filhos, a minha responsabilidade é comigo espiritualmente. Nós estamos juntos, com solidariedade, para mutualmente nos ajudarmos na necessidade. Mas o aprendizado é individual a cada um. E é necessário que a gente reflita, porque adoecemos sem saber o porquê estamos ficando doentes. Então, se eu olhar aqui hoje e falar para vocês, isso aqui é um palco. Aqui é um palco, olha. Nós vamos apresentar hoje aqui uma peça que vai falar de tragédias. Você vai olhar, puxa vida, que tragédia. Me sensibilizou essa tragédia. Só que eu tenho que entender que o palco, ele não é a tragédia. Ele só está servindo para que a tragédia seja apresentada. Então eu tenho que entender que o meu corpo físico, ele não é a doença, a problemática. Ele apresenta o que de fato está dentro de mim. É como se realmente o meu inconsciente falasse, mostrasse aqui para o consciente o que está acontecendo. Então, às vezes, a gente está com, sabe, e não é algo proibido. Nós temos sentimentos, às vezes, de mágoa, rancor, dentro de nós ainda temos. De esbravejar, de ficar irritado. A gente tem isso nato dentro de nós. Mas é necessário a compreensão do controle disso. De eu não deixar que isso, que realmente de vez em quando eu ponho para fora, como a caixinha de Pandora, que isso faça parte, seja uma normalidade na minha vida. Como a gente muitas vezes escuta, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim, é meu jeito, não vou mudar. E é isso que a gente veio trabalhar, porque no fundo quem está sofrendo somos nós. Ninguém quer ficar. Isso é fato. Se eu apagar a luz aqui e tiver um foco de claridade em qualquer outro lugar, todos nós queremos ficar onde está claro. Se eu for por uma rua e essa rua estiver muito escura e ali tiver uma rua mais clara, nós vamos desviar o caminho para ir pela rua mais clara. Todos nós queremos estar próximos de pessoas positivas, pessoas que realmente colocam você para cima, pessoas que realmente, sabe, que a gente diz até que é saudável mentalmente, mas que é alegre. Quando nós nos deparamos com a tristeza, ela começa a fazer mal para nós mesmos, em primeiro lugar. Consequentemente, a gente começa a contaminar quem está ao nosso redor. Automaticamente, a criatura começa, no começo até ajudando, depois começa falando, nossa, não aguento, fulano só fala de doença, fulano só fala de tristeza, nossa, é muito pesado fulano, poxa vida, até evito de falar com fulano. Já escutou frases assim? Que pessoas fogem? Com certeza, a gente tem piedade, mas às vezes está estampado já no semblante da criatura, tão pesado, que o corpo físico já não consegue nem esconder mais, porque está no semblante, é pesado. Você olha para a pessoa e fala assim, nossa, ela está com raiva, mas não é, é dela, ela está precisando se autoconhecer, para começar a fazer o benefício para ele mesmo, não é para o outro, é para ele próprio, porque o primeiro amor que nós temos que ter é para nós mesmos, para podermos ter algo para dar para alguém. Então, o primeiro amor é você olhar e se gostar. De você olhar para o corpo físico e saber que o meu espírito só vai embora daqui, aquilo que a gente chama morte, ele só vai embora quando o corpo físico falar, não tenho mais condição. Apaguei. Aí ele sai. A gente achava que era o espírito que largava o corpo.
Ih, meu Deus do céu, morreu. A alma largou o corpo. Não é assim, não. É o corpo físico que não vai dando mais condição. Por tamanhas enfermidades que nós vamos acumulando. Então é necessário a compreensão para vivermos melhor. Tem pessoas que você escuta algumas frases, você vai lembrar disso do cotidiano. Ai, estou morrendo de ódio. Já ouviu essa frase? Em algum lugarzinho por aí? Nossa, eu estou com tanta raiva, estou morrendo de ódio. Realmente. Você está com um veneno. Porque o ódio é um sentimento tão negativo que com certeza ele acumulado dentro de você, ele vai te trazer enfermidades. Pessoas que vão acumulando no fígado, no campo respiratório, no sistema nervoso central. Aí começa com tique. Já viu assim? Você começa assim, se bate, o pé chacoalhando o dia inteiro, que não para um minuto. É reclamando, o corpo físico reclamando que os neurônios aqui estão todos atingidos por conta daquilo que a gente chama de mente, alma, espírito. Dê o nome que você quiser, inteligência. Dê o nome que você quiser. Mas quem está precisando nesse instante desse amparo é esse eu, para controlar o que está externo. E ele foi dado pela misericórdia divina para que você tenha oportunidade nessa encarnação. Aproveitar o máximo que você puder. Então, o seu corpo tem uma importância muito grande. Muito grande. Você não tem noção. Você não viu o Francisco falando do Papa aqui agora? O Papa viveu o tempo que ele tinha que viver, naquela calma toda. Veja bem. Mas o corpo dele não entrou ali como em erupção. É como se fosse, sabe, o vulcão. Começou a erupção. É o corpo físico que vai, que nem um carro, que quase, daqui a pouco o bichinho nem anda mais. Já viu o carro quando ele vai ficando mais velho? É um probleminha aqui, outro lá, vai consertando. Chega uma hora que esse carrinho está tão assim, que aí o motorista diz assim, quer saber, hoje eu não vou sair com esse carro não. Aí você começa a não querer levar o carro mais para canto nenhum. E você precisa dele para fazer você chegar no centro. Então, o seu corpo físico é esse carro. Sem ele, você não estaria aqui hoje. Sem esse carro, esse corpo, você conseguia chegar aqui? Não. Então, ele é importante. Então, quando você olha para ele, você vai olhar com carinho. Você vai olhar dando amor para o seu corpo físico. Não importa que seja a cor, o tamanho, a forma. Esqueça isso. Ele foi dado de acordo com a sua necessidade. Mas para que você zele por ele. Porque é fundamental. Sem ele, você não conquista nada. Você não sai, você não anda. Você vai ficar doente numa cama. E muitas vezes é ali querendo dar valor para que ele levantasse. E às vezes a força não chega. Então, enquanto você está com ele e com saúde vital nele, alimente-o de forma sadia. Pense no descanso, pense no trabalho, pense nas conquistas que você precisa através dele. Então, eu preciso agora olhar para esse corpo, valorizando a cada minuto, a cada dia que eu estou aqui. Porque ele foi me dado por Deus. Não importa a forma que ele chegou. Tá me faltando um dedinho na mão. Eu vim sem um dedinho. Não tem problema, você vai compreender um dia. Falta até a falta do dedinho. Provavelmente foi valores que você não deu. E era necessário você vir sem ele para valorizar melhor a mão. Muitas vezes você viria até sem ela, sem a mão toda. Mas Deus é misericordioso. Diz, não, só o dedinho já está bom. Ele já vai olhar para a mão e saber que quanto é importante ter todos na mão.
quanto é importante a valorização do que o corpo físico vem fazer na Terra. Nós precisamos trabalhar através dele, é o que você vai levar de conquista para sua casa, alimentar seus filhos. Você vai, com certeza, fazer seu passeio, você vai olhar para o planeta Terra, admirar, se você tiver ele saudável, para levar. Ele é muito importante, mas ele não está acima do seu eu. Quem vai realmente fazer com que ele ande equilibrado é a sua alma, seu espírito. Então ele é o responsável, esse espírito, por buscar o equilíbrio entre as duas partes. Aonde eu vou valorizar esse corpo físico porque sei da importância que ele tem. Não porque eu gostaria de gastar ele 2 minutos. Sabe assim? Sair esbanjar, já que eu tenho toda energia, então deixa eu fazer. Não! Mas também se já fez, agora é tempo de estarmos agora recuperando, né? Tem tempo para tudo. Nisso, mas eu já fiz as extravagâncias. Eu já fui, já bebi, já fiquei noitadas. Tá, agora você está numa outra fase. Alimentando a alma para compreender os valores. Hoje você já enxerga que aquele tempo você não traz mais ele. Mas você pode recuperar muitas das energias. Pode muito. Pode fazer com que ele sirva para você, para fazer uma ponte de solidariedade, de trabalho, de amor. Quando a gente está chamando vocês, às vezes, para estudo, numa casa como essa, é que são momentos, sabe, 1 hora e meia, que nós dedicamos para preencher nesse eu, para essa conquista espiritual, para um dia crescermos, como viemos falando aqui no título, para sermos perfeitos, melhorar. E não é aquela perfeição toda, mas a gente já olha para Jesus, chegar naquele estágio já está bom. Ele foi dado como modelo para nós, como modelo e guia. Jesus foi dado para nós, modelo e guia. Então, o primeiro passo, os sentimentos que nós estamos dentro de nós. O perdão é um deles. Gente, você não tem noção o quanto às vezes o perdão, é uma palavrinha pequena. A gente às vezes fala, eu vou perdoar. Como se eu quisesse, sabe, dar um aval para você. Eu vou te perdoar. Fazendo um favor. Eu estou perdoando, vou perdoar. Não, o perdão é para você, não é para o outro. O perdão, de fato, é a libertação que você precisa para não carregar esse sentimento dentro de você. Porque a gente carrega. Eu perdoo. Mas também não quero ir lá conversar com fulano, não quero ver a cara. Se eu ver ali, eu cruzo para o outro lado. Não, Jesus disse assim, vai lá e fica grudadinho. Ele falou isso. Ele sabe que os nossos sentimentos, sabe, até magneticamente a gente tem repulsa. Se nós chegarmos perto de alguém que a gente não tem confiança, a gente tem uma barreira. Mas entre eu ter o impulso e saber que a fulano de tal hoje quebrou a minha confiança e eu encontrar um amigo, veja a diferença. A alegria, olha os sentimentos como são diferentes. Você encontra um amigo que você confia, você olha e você quer abraçar, você quer sorrir. Você olha para alguém que perdeu um pouco a confiança, você até não tem mais o sentimento de mágoa, rancor, mas você tem um sentimento que como se fosse uma barreira de repulsa. Que meio que, sabe, como se fosse realmente um escudo que segura um pouco. Até que você possa conquistar a confiança de novo daquela criatura. Então, quando Jesus fala para que a gente possa perdoar, enquanto estamos, inclusive, a caminho. Por que ele fala
perdoa, faz as pazes, enquanto estás a caminho com teu inimigo. Antes de que você ir embora, ele dá exemplo assim, geralmente, de um juiz. Ele pegue e diga para você, vai por cárcere, e você só vai sair dali quando pagar o último centavo. O que significa isso? Estamos na terra com tantas adversidades, tantas. A gente tem aqui as conquistas que já foram feitas, que estamos com amor. Pode estar, sei lá, longe de mim, nem dentro da minha casa. Um amigo que eu amo de graça. E eu posso ter dentro da minha casa, criatura que eu tenho dificuldade, que parece, na minha visão, até um inimigo. Mas tão pertinho de mim, e aquele de longe, eu tenho um amor, uma leveza, que se eu encontro, nossa, só me faz bem. Mas dentro de casa é uma confusão. Gente, nós estamos no planeta Terra, nos encontrando. Nessas idas e vindas, nós tivemos as nossas adversidades. Se hoje já somos melhorados, lá atrás não fomos tão bons assim. Já demos umas cutucadas em alguém, umas alfinetadas, né? E que essa criatura não gostou não. E que a gente, quando foi embora, ficou aquele para resolver. Mas Deus é bom e disse, não, a reencarnação é para isso. É para que a gente possa rever essas situações. A gente troca os papéis. Ah, era meu marido, aquele homem era terrível. Meu Deus, como a gente vê aí fora. Troca o papel. E que tal, uma outra encarnação, ele vinha como seu filho? Você vai receber ele no colo com tanto amor. Aquele danadinho que espizinhava. Entendeu? Ah, como é lindo, meu amor. Dou a vida por ele. Ótimo. Isso, eu estou a caminho com essas criaturas, fazendo esse trabalho de amor, de solidariedade, tirando de mim as amarras, a mágoa, o ódio, o rancor, aquilo que ficou lá atrás. E isso é que é bacana, aí nós encontramos a grandeza divina, com essas oportunidades, porque Deus nem seria justo se nós tivéssemos uma desavença tão grande como a gente está vendo hoje, né? Em nome desse amor. Tantos esposos, e às vezes o inverso também, tirando a vida. A gente vê todos os dias, isso parece que está até aumentando cada vez mais, não é? Dá a impressão até que, meu Deus, será que o mundo tem jeito? Tem. Quando nós nos melhorarmos. Por isso nós estamos aqui fazendo esse trabalho, de nós para conosco, sanando as feridas nossas, tirando as enfermidades que fazia parte desses sentimentos enraizados dentro de nós, de mágoa, rancor, ódio, vingança. A gente leva nas bagagens, encruzamos aí, e a gente até brinca com o sofrimento alheio. A gente fala que a culpa é da sogra, não fala? Ixi, é porque é sogra. É porque ela quer ver o filho dela para ela. E começa aqueles sentimentos. Gente, isso é coisa que nós inventamos. Nós somos todos, filhos de Deus, com as mesmas necessidades. Aquela mãe, aquela sogra, aquele sogro, aquele irmão, aquele primo, aquele sobrinho, aquela tia que está junto na família, que parece que, sabe, veio ali para dar uma espizinhada mesmo. Essa criatura está precisando de ajuda. E a casa espírita é um canal por conhecer esse processo reencarnatório. Porque se você olhar para a vida somente olhando para o mundo material, ele nem teria sentido. Para que eu vou ser bom? Para que eu vou ser melhor? Sendo que morreu, acaba tudo.
Não vai ficar tudo aí. Não teria nem sentido. Então nós temos que tirar esse olhar. E olhar com certeza com sabedoria. Com a sabedoria da alma. Com a conquista da alma. Porque é isso que ela veio fazer aqui hoje. Sua alma veio fazer isso hoje. Se alimentar. Para que você comece agora a tirar as feridas ruins. Aquilo que não está bom. E quando você se expressar, que você viu que entrou num desequilíbrio, você, opa, calma, tá bom, errei. Faz que nem o Chico, deixa eu beber um pouco d'água. Põe um pouco d'água aí na boca, segura um pouco, faz uma oração. Porque errar, nós vamos continuar ainda errando. Nós estamos num planeta de dificuldades, de muita luta. O trabalho é de nós para nós mesmos. Não é para consertar o outro, é para consertar a gente mesmo. Então, na medida que você vai angariando essas virtudes, é uma conquista. Automaticamente isso não se perde. Não se perde. Isso é seu. Se você desencarnar, não vai hoje, viu? Mas se desencarnasse, você leva com você. É a única coisa que você não perde. É a conquista espiritual. Então, isso que você angariar, que você começar a refletir no bom para você, isso é seu. Se você cruzar com alguém que se encontre em uma situação difícil, de sofrimento, você tem um olhar de misericórdia. Você já tem um olhar diferenciado para dizer, ai meu Deus, é que na realidade ela está precisando também de ajuda. Como eu posso fazer isso? Se eu vou na casa espírita, eu não posso pensar egoisticamente só em mim. Ali tem uma caixa de vibração. Então eu vou ali, vou colocar o nome daquele parente difícil. Senhor, tem de misericórdia. Está aqui o endereço. A espiritualidade vai, tem trabalho na externa. Vou cuidar do fulano de tal. Eu estou pedindo ajuda. Para aquele desencarnado que foi embora e que a gente não estava muito bem. Saiu alguma coisa que devia ter melhorado, mas não deu tempo. Não tem problema. Senhor, põe o nominho dele ali. Peço ajuda. Que Deus tenha misericórdia. Olhe pela alma dele, dessa pessoa. Ela precisa de ajuda. Aquela criatura que está, sabe, raivosa em casa, com um gênio irascível, que a gente fala, nossa, isso não tem mais jeito. É duro. Nossa, parece uma pedra, uma barreira. Vá lá. Mas faça isso acreditando para que você possa ter resultados. Porque muitas vezes a gente quer colocar para se livrar. E não é essa a intenção. Se você veio buscar ajuda para se melhorar, você tem que pensar que essa criatura também precisa de melhora. Isso é caridade. Então eu não posso olhar para essa criatura por livramento. Leva para longe. Olha, imagine eu pedindo para a equipe espiritual. Olha, Dona Luísa, Senhor, me ajuda a afastar essa pessoa da minha vida. Põe para bem longe de mim. E se ele precisava estar era perto de você? Quem sabe não era você a luz que essa criatura precisa? Então faça você brilhar a sua luz para que ele possa enxergar através de você. Transforme-se e faça essa criatura se transformar olhando para você. Porque ele vai olhar. Ele vai dizer, poxa, fulano está tão diferente. Fulano nem parece mais aquela pessoa que eu conheci. Está mais calmo, mais paciente. E parece que não se envolve mais em confusão. Evita a confusão. Comece a observar. O plano espiritual está te dando a oportunidade de estar na Terra, através de um corpo físico, para que você enxergue. Tenha olhos de ver. Ouvidos de ouvir. Porque se você viesse surdo, nem isso você conseguia. Mas você enxerga. Você não é surdo. Você tem mão para escrever um pedido. Você tem. Você tem como pensar, que o seu pensamento é vivo. Pode idealizar, levar. Por que nós fazemos vibração aqui? Porque a gente emana
para aquela criatura difícil. E um dia você vai falar para você mesmo: não é que fulano não é nem sombra mais do que eu imaginava. E parece até que eu nem me incomodo mais com o problema dele. Eu não sei se fui eu que melhorei ou se essa criatura se transformou. A gente já nem sabe qual é a diferença. Sabe por quê? Porque não incomoda mais. Então o que está faltando em nós é o empenho de ver a melhora do outro também. A gente só quer que a gente se livre do problema. E Deus não quer isso. Ele quer que o problema exista para que a gente reflita, para que a gente cresça. É como a doença. Ela tem que servir para eu me curar. Para eu saber que eu não quero mais isso. Eu quero estar bem. Eu quero me alimentar melhor. Eu quero cuidar do meu corpo físico. Eu quero aproveitar essa encarnação. E o que eu puder levar de melhor, eu tenho certeza que isso vai fazer parte da minha bagagem. Porque isso eu vejo no planeta Terra. É só você olhar. Tem pessoas hoje que não estão dentro de uma religião. E ela tem um coração boníssimo. Pessoa calma, de fé. E não vem numa religião. Tem pessoas que se dizem até ateu ali, descrente. E que tem um coração maravilhoso. É solidário. É calmo, sereno. Não entra em confusão. Evita determinadas situações. E não é religioso. Então isso não faz parte da religião. Não é a religião responsável. Ela é o caminho, que nem Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aquele que me segue, ou que entra por essa porta, logo encontrará o benefício. Estará aliviado, sereno, manso, tranquilo. Por isso que ele fala. E assim vamos adquirir essa perfeição relativa, a melhora que precisamos, a cura que necessitamos, enquanto estamos encarnados. E não depois somente. Pensar depois da morte. Aí deixa pra lá, não sei o que vai acontecer mesmo. Não, é enquanto estamos aqui, juntos com os nossos, com os parentes, com as pessoas difíceis, com as pessoas boas, com tudo. Então eu vim numa casa espírita, a oração é a comunhão com Deus, com a espiritualidade. O passe me alivia, me tira o peso, inclusive das enfermidades que eu já adquiri. Me dá um reforço vital. Eu me reformulo, saio daqui cheio de energia, boa, melhorado. Mas tomara que eu não consiga, que eu consiga chegar em casa e manter isso dentro de mim. Porque eu posso pegar essas energias todas, chegar ali na frente, já sair com tanta raiva e jogar todas essas energias fora. Então o benefício a casa mostra para nós. De todas as formas, o evangelho em casa, a oração, a caixinha de vibração, tudo que tiver a seu alcance. E acredite, que você veio para buscar o que era necessário, assim como eu, que vim aqui hoje, para aprender ainda mais com a dona Luísa, com toda a equipe da casa, que quer o melhor para nós. E se nós nos abrirmos, estarmos abertos, com certeza vamos receber. Então que Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite, um bom descanso e um bom retorno até a nossa casa. Graças a Deus. Felipe.